Vamos pensar um pouco fora da caixa. Imagina uma inteligência artificial que vai muito além de uma simples conversa. Uma IA que não só responde o que a gente pergunta, mas que de fato age, que entra em ação direto no computador para fazer as tarefas que pedimos. E aí, quem nunca passou por isso, né? Aquela pilha de trabalho digital, organizar arquivos, gerenciar planilhas, lutar contra uma bagunça que parece que brota do nada. É um trabalho repetitivo que consome um tempo precioso. Mas e se desse para simplesmente delegar tudo isso? Então, a boa notícia é que essa solução já é uma realidade. Basicamente, um agente de IA, feito para ser um assistente na prática, pronto para pegar essas tarefas e, finalmente, colocar uma ordem no nosso caos digital. Vamos conhecer o Claude Cowork, criado pela Anthropic, que é um dos laboratórios de pesquisa em IA mais importantes do momento. E o mais legal é a origem dele. Ele não nasceu para ser um produto para o grande público. Na verdade, ele veio de uma ferramenta para desenvolvedores, o Claude Code. A própria comunidade começou a usar a ferramenta de um jeito super criativo para automatizar tarefas do dia a dia, ou seja, uma inovação que nasceu do uso real. Ok, por enquanto o acesso ainda é um pouco limitado. Ele está disponível para quem usa Max e tem um dos planos pagos da Anthropic. Mas a expectativa é que isso mude logo, com a expansão para outros sistemas e outros planos, o que vai deixar a tecnologia bem mais acessível. Mas, afinal, o que faz essa tecnologia ser tão diferente assim? O ponto principal aqui é que não estamos falando de um chatbot comum, daqueles com quem a gente só bate um papo. A diferença é simples, mas é muito poderosa. Um chatbot te dá informação, um agente de IA executa uma ação. Com a permissão certa, claro, o Cowork pode ler, editar, criar e até deletar arquivos. Ele pega um comando de texto e transforma numa ação de verdade no computador. Que tal ver isso funcionando? A primeira missão para o nosso colega de IA é um desafio que todo mundo conhece muito bem. Dá um jeito numa pasta de downloads que tá uma bagunça total. Olha, é um cenário clássico, né? Documentos com várias versões, prints de tela, fotos aleatórias, instaladores, tudo jogado no mesmo lugar. Achar qualquer coisa aí no meio vira um pesadelo. E o comando para IA, uma simplicidade incrível, em linguagem supernatural. Nada de código ou instrução complicada, só um pedido direto, como se a gente estivesse falando com uma pessoa. Agora, a parte mais impressionante é que a IA não sai fazendo as coisas às cegas. Primeiro, ela monta um plano, mostra pra gente e até faz perguntas. Por exemplo, o que eu faço com os arquivos duplicados? Ou, e esses instaladores? Isso garante que o resultado final seja exatamente o que a gente espera. E o resultado? Em segundos, aquele caos todo vira uma estrutura de pasta superlógica, impecável. Tudo categorizado, sem precisar de um único clique manual. Já pensou no tempo que isso economiza? E para a gente ter uma ideia do tamanho da tarefa, foram 9 gigabytes de dados organizados. Isso envolveu 309 arquivos e 34 duplicatas que foram achadas e separadas. Tudo isso em um piscar de olhos. Ok, organizar arquivos já é bem impressionante. Mas e se o desafio for um pouco mais complicado? A nova tarefa agora é extrair dados organizados de um monte de imagens, tipo fotos de recibos. E, de novo, o comando é super direto. A missão é clara: pegar uma pasta cheia de fotos de notinhas de despesa e transformar tudo numa planilha organizada, prontinha para um relatório de gastos. O resultado é de cair o queixo. A IA basicamente leu cada uma das imagens, identificou a data, o nome do lugar, a categoria, o valor, até a forma de pagamento. E juntou tudo numa tabela perfeita. É a visão computacional trabalhando na prática. E não para por aí não. A IA ainda foi lá e renomeou os arquivos de imagem que tinham aqueles nomes genéricos para o formato limpinho e fácil de pesquisar, usando os próprios dados que ela extraiu. É um nível a mais de organização. Mas a capacidade dessa IA vai muito além de tarefa administrativa. Dá para subir um degrau e ir para análise estratégica, transformando a ferramenta num verdadeiro analista pessoal que pode dar umas dicas bem valiosas. E como isso funciona? Através de uma extensão segura no navegador, que deixa a IA acessar informações de uma seção que já está logada. O ponto principal aqui é a segurança. A IA não precisa em nenhum momento da senha. Os dados continuam protegidos. Dando uma olhada nos dados de um canal no YouTube, a IA sacou rapidinho qual era a composição do público. Nesse caso, a grande maioria era de gente nova ou que assistia de vez em quando. E por que isso é importante? Porque saber disso muda totalmente a estratégia de conteúdo.
o foco possa ser atrair e segurar esse público. E com base nessa análise, a IA não ficou só nos dados. Ela gerou um plano de ação completo, sugeriu a frequência de posts, os temas que estão bombando e até montou um cronograma de 90 dias. Dá para perceber a mudança? Isso já não é mais um assistente, é um estrategista. Pois é, tudo isso aponta para uma maneira totalmente nova de interagir com o computador. Mas é claro que uma tecnologia tão poderosa assim levanta algumas questões importantes, principalmente sobre controle e segurança. É super importante entender que o controle está sempre na mão de quem usa a ferramenta. A IA só vai mexer onde for permitido, de forma explícita. E claro, para aqueles arquivos mais críticos, a boa e velha prática de fazer um backup antes de rodar qualquer automação continua sendo a melhor garantia. E isso tudo nos leva a uma reflexão. Com uma ferramenta que pode organizar, extrair dados e até fazer análises, as possibilidades são gigantes. Que tarefas repetitivas ou demoradas poderiam ser passadas por um colega de IA, liberando tempo para um trabalho mais criativo, mais estratégico? O futuro dessa colaboração está só começando.